1972 foi um ano crucial para o desenvolvimento da ortodontia. Foi publicado nesse ano as 6 chaves de oclusão de Andrews. Se ficar interessado nesse assunto, fica comigo que a gente vai falar um pouco sobre isso. Olá, meu nome é Thiago Monte e hoje nós vamos falar sobre as 6 chaves de Andrews. Primeiro você tem que entender que foi um estudo que versava sobre uma amostra de 120 modelos ideais de oclusão não tratados. Contudo, a princípio você pensa assim, 120 é uma amostra muito pequena. Contudo, essa amostra foi refinada de muitos e muitos outros modelos. Nesse caso, a gente tem uma densidade muito forte, porque Andrews usou das academias de ortodontia para poder chegar a esse valor. Nesse caso, quando ele pega os 120 modelos, ele vai tentar encontrar algumas características que são presentes em todos eles. Essas características foram distintas por eles em 6 características principais ou 6 chaves de Andrews. A primeira chave de Andrews versa sobre a relação de molar, ou seja, ele faz um resgate da classificação de Engel e da relação de molar de Engel. Ele reforça que sim, a cúspide mesopalatina do primeiro molar superior, ela deve brincar em fossa central do primeiro molar inferior. Ele ainda reforça que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior alinha-se com o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Ele coloca mais, ele coloca a necessidade de haver um contato da crista marginal distal do primeiro molar superior com a crista marginal mesial do segundo molar inferior, fazendo um travamento anteroposterior dessa mordida. Então essa é a primeira chave de Andrews, que é a relação de molar. A segunda chave de Andrews fala sobre as angulações dentárias, angulação mesiodistal. Essas angulações geralmente têm uma tendência mais mesial, até pela distribuição de forças, fazendo com que a gente se atente para que casos que ocorram ou uma zero angulação ou uma angulação distal possam apresentar instabilidades e, principalmente, não apresentar uma boa finalização. Sim, amigos, a classificação de Andrews, as 6 chaves de Andrews, ela serve principalmente para você ver no final do tratamento ortodôntico se você fez uma condução boa ou o que ainda falta para melhorar em termos de refinamento. A terceira chave de Andrews fala sobre as inclinações vestíbulo-linguais dos elementos dentários. Aqui eu quero abrir um parêntese. Nessa época, o Andrews estudou as inclinações de coroa e não de coroa e raiz. Hoje, com as tomografias, a gente pode ver que, em alguns casos, por exemplo, os dentes pósteros superiores têm inclinação vestibular. Contudo, vamos nos ater ao que ele estudou na época, inclinações de raiz. Então, nesse caso, inclinações de coroa. Então, nesse caso, as coroas dos incisivos superiores tendem a ter uma inclinação vestibular. Inclinações de canino superior até molar superior é uma inclinação lingual contínua. Nos incisivos inferiores, costuma ter nessa amostra dele um dente reto na base óssea, ou vertical na base óssea, ou com um pouco de lingualização. E de canino para trás, dos dentes póstero-inferiores, existe uma inclinação, mas essa inclinação é lingual e ela é progressiva, ou seja, o canino inferior tem uma inclinação lingual menor do que o pré e o pré uma inclinação lingual menor do que a do molar. Tiago, como você explica esse fenômeno? Simples, esse fenômeno é explicado porque a mandíbula ela tem um formato de V e a maxila tem um formato parabólico, onde a porção posterior é mais contínua. Ou seja, para o elemento dentário inferior poder ficar abraçado, abarcado ou imbricado no dente superior, ele tem que ter uma ligeira inclinação maior quanto mais se aproxima esse dente do ramo ascendente da mandíbula, certo? Então, as inclinações dentárias ideais correspondem à terceira chave de oclusão de Andrews. A quarta chave de oclusão de Andrews diz respeito sobre a presença de giros.
Os giros são importantes, relevantes na hora do refinamento do tratamento ortodôntico, na hora de sua finalização. Por quê? Porque essa falta de alinhamento das cristas, né, nesse contato interproximal, primeiro pode causar instabilidade. E outra coisa, um elemento dentário girado, ele costuma não ter o imbricamento cúspide-fossa ideal, certo? Então, nesse caso, o Andrews se preocupa muito de que, no refinamento ideal, essa chave, ela diz respeito, a quarta chave, ela diz respeito a que as cristas estejam em um bom contato interproximal, travando os elementos dentários para evitar recidiva e fazendo com que ele fique num longo eixo proporcional ao assentamento de sua cúspide fossa. A quinta chave de oclusão, ela diz respeito a diastemas, presença de diastemas. Não é interessante ter diastemas, porque esses diastemas também podem causar instabilidade na hora da finalização ortodôntica. E por último, mas não menos importante, Andrews fala sobre a curva de SPI, onde ele analisou que nesses 120 modelos, essa curva tinha uma tendência de ser mais plana ou uma curvatura suave. Então, com essas 6 chaves, o Andrews conseguiu fazer com que houvesse um consenso nas academias americanas sobre o que é uma boa finalização e sobre quais são as características ideais num processo de término de tratamento ortodôntico. Você vai ver que esse artigo dele não se restringiu apenas a isso, mas ele teve um impacto fundamental no crescimento, na formação, aplicação e desenvolvimento de uma coisa que a gente sabe e entende como técnica streetwire, ou técnica do arco de canto. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou dos conteúdos, segue a gente no canal e fique atento para mais informações que a gente vai passando aqui. E até lá, um grande abraço.